Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula de Ciências da Natureza, especialmente para você, estudante do 8º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Mariana e hoje nós vamos falar de um tema que está em tudo ao nosso redor, da lâmpada do seu quarto até a forma como o seu cérebro funciona, que é a estrutura atômica e eletricidade. Prepare-se para descobrir como o invisível, que acontece em nível atômico, interfere diretamente na sua vida. Tudo que existe, o ar, a água, os metais, até o seu corpo, é feito de matéria. E toda matéria é feita de átomos. Os átomos, por sua vez, eles são tão pequenos que não podem ser vistos nem com microscópio comum. Mas, mesmo invisíveis, eles têm uma estrutura bem definida. No centro, que é o núcleo, existem os prótons, que têm carga positiva, e também os nêutrons, que são sem carga. Ao redor está a eletrosfera, onde ficam os elétrons, que possuem carga negativa, orbitando o núcleo em camadas de energia. Os mais próximos do núcleo são fortemente atraídos por ele. E já os elétrons que ficam mais afastados, que são das camadas externas, eles vão ter mais liberdade de movimento. E é justamente essa liberdade que permite o surgimento da eletricidade. A eletricidade acontece quando há movimento ordenado dos elétrons. Esses elétrons, que vivem na parte externa dos átomos, podem sair de um átomo e irem para outro. Quando eles se movem de forma organizada por um material condutor, como por exemplo um fio de cobre, temos o que chamamos de corrente elétrica. E é essa corrente que faz as lâmpadas acenderem, os ventiladores girarem e os celulares funcionarem. Alguns materiais, como os metais, eles são ótimos condutores porque têm elétrons que se movimentam com facilidade. Já o plástico e o vidro são isolantes, porque os elétrons estão fortemente atraídos pelo núcleo, então eles não se transportam com facilidade. Isso é o que protege a fiação, evitando possíveis choques elétricos. Mas a eletricidade, ela não está presente só nesses aparelhos. Ela se manifesta de várias formas. E um exemplo comum é a eletricidade estática, como quando o cabelo arrepia, quando a gente penteia com uma escova plástica ou quando encosta numa maçaneta depois de andar sobre um piso seco. Isso acontece quando há acúmulo de cargas elétricas nas superfícies. E essas cargas não estão em movimento constante, como no caso da corrente elétrica. Elas se acumulam e, ao encontrar um caminho, descarregam de repente, como em um pequeno choque. Na natureza, a eletricidade se manifesta de forma impressionante durante as tempestades por meio dos raios. Eles são descargas elétricas de grande intensidade que ocorrem quando há um acúmulo de cargas elétricas nas nuvens, causado principalmente pelo atrito entre partículas de gelo e água no interior das nuvens. Esse atrito separa as cargas. Geralmente, as negativas se concentram na base da nuvem e as positivas no topo ou no solo, criando uma diferença de potencial elétrico. Então, quando essa diferença se torna muito grande, o ar, que normalmente é um isolante, ele se torna ionizado, ou seja, o ar passa a conduzir a eletricidade, permitindo que a carga acumulada seja liberada. Isso dá origem à descarga elétrica, que pode ocorrer de 3 formas principais: entre uma nuvem e o solo, que é o tipo mais conhecido e o mais perigoso, entre nuvens diferentes ou dentro da mesma nuvem, entre regiões com cargas opostas. Essa descarga elétrica total é chamada de raio. A luz intensa que vemos durante esse processo é o relâmpago, resultado do aquecimento extremo do ar ao redor, que emite luz ao ser atravessado pela corrente elétrica. Logo após, ouvimos o trovão, que é o som captado pela rápida expansão do ar aquecido durante a descarga. Como a luz se propaga mais rápido do que o som, o relâmpago é visto antes e depois o trovão vai ser ouvido, embora ambos aconteçam quase ao mesmo tempo. O nosso corpo também funciona com eletricidade. Os neurônios transmitem mensagens através de impulsos elétricos. É assim que você sente calor, move o braço ou pensa.
Entender a estrutura atômica e a eletricidade ajuda a explicar o funcionamento de vários aparelhos do dia a dia. Um ventilador, por exemplo, só funciona porque a corrente elétrica move o motor que gira as pás e movimenta o ar. Esse movimento só é possível porque materiais como o cobre, que são usados nos fios, permitem que os elétrons se movimentem com facilidade, enquanto o plástico ao redor dos fios impede que a eletricidade escape e cause choques. Esse conhecimento ainda nos ajuda a evitar choques elétricos, a entender que a corrente elétrica flui por materiais condutores e que nosso corpo também pode conduzir a eletricidade, especialmente quando estamos molhados. É por isso que não devemos mexer em aparelhos elétricos com as mãos úmidas. Saber sobre eletricidade também nos ajuda a economizar energia. Quanto mais eficiente o aparelho, menor será o desperdício de energia. Com isso, nós podemos escolher lâmpadas LED, desligar aparelhos que não estão em uso e reduzir o tempo de banho no chuveiro elétrico. E não para por aí. O nosso corpo usa os sinais elétricos para funcionar. Os neurônios transmitem mensagens através de impulsos elétricos e é por isso que conseguimos sentir, pensar, reagir e nos mover. A ciência da bioeletricidade também explica como funcionam exames como o eletroencefalograma, que mede a atividade elétrica cerebral, e o eletrocardiograma, que mede os impulsos do coração. Certinho? Muito bem! Agora que você já entendeu como tudo isso funciona, vamos revisar com um quiz. Questão número 1, V ou F? O trovão é a própria descarga elétrica que atinge o solo. A resposta é falsa. O trovão é apenas o som causado pela expansão do ar após uma descarga elétrica. A descarga em si é o raio, também chamado de relâmpago. Questão número 2, múltipla escolha. Os metais são bons condutores por quê? Alternativa A, seus núcleos são muito leves. A alternativa B, tem nêutrons em excesso. Letra C, seus elétrons se movimentam com facilidade. Ou letra D, suas camadas internas repelem os elétrons. A resposta é letra C. Nos metais, os elétrons mais externos estão pouco ligados ao núcleo, o que facilita sua movimentação entre os átomos e forma a corrente elétrica. Questão 3. Complete a lacuna. Os são partículas com carga negativa que se movimentam na eletrosfera. A resposta é elétrons. Os elétrons orbitam o núcleo do átomo e, por estarem na região mais externa, são os principais responsáveis pela corrente elétrica. Questão número 4, resposta curta aberta. Dê um exemplo de eletricidade estática no seu cotidiano. Vamos a alguns deles. Levar um choque ao tocar uma maçaneta, cabelo arrepiado após pentear, roupas grudando umas nas outras ao sair da secadora. Todos esses exemplos envolvem acúmulo de cargas elétricas por atrito e sua descarga repentina. Agora, a última questão, questão 5, relacionar colunas. Relacione corretamente. Corrente elétrica, eletrosfera, raio, plástico, neurônio. Segunda coluna, descarga atmosférica natural, revestimento isolante, comunicação elétrica do corpo, fluxo de elétrons e região onde giram os elétrons. A resposta é raio, corresponde à descarga atmosférica natural, plástico, revestimento isolante, neurônio, comunicação elétrica do corpo, corrente elétrica, fluxo de elétrons e eletrosfera, região onde giram os elétrons. Muito bem!
Você acabou de mergulhar no mundo dos átomos e da eletricidade, descobrindo como algo tão invisível pode estar presente em praticamente tudo. Continue observando e se perguntando: onde mais tem eletricidade? Um abraço para você e tchau, tchau!